Fala, torcedor palmeirense, o vídeo de hoje tá bombástico e muito, mas muito quente. Treta pesada entre Palmeiras e Federação Paulista, boicote histórico dos times contra a CBF, o Palmeiras vai inaugurar setor popular no jogo contra o Flamengo no final de semana e tudo sobre o pré-jogo de Palmeiras e Ceará, onde assistir a prévia das escalações e como o Palmeiras chega para jogar esse jogo decisivo contra o Ceará na Copa do Brasil. Bora pro vídeo! Então, nessa última terça-feira, os clubes fizeram uma reunião para boicotar a CBF. Vai ter a votação agora no próximo final de semana para o novo presidente da CBF, que de votação não tem nada, tá? Vai ser só uma reunião para definir o novo presidente da CBF, que no caso vai ser o Samir, né? Foi feita uma nota dos clubes com várias recomendações. Inclusive, mais de 20 clubes se colocaram contra, né, a eleição ou a aclamação desse presidente novo que vem de uma federação onde o futebol é bem fraco. Pouco conhecimento de futebol, até mesmo nunca foi presidente de federação. O pai dele, no caso, é há 40 anos presidente da Federação de Futebol de Roraima. Então, ambiente polêmico na CBF. E aí, para piorar a situação, o Palmeiras não assinou o termo junto com os principais clubes do Brasil. Botafogo e Palmeiras foram numa direção contrária para causar ainda mais polêmica diante disso. E para piorar ainda mais, torcedor palmeirense, a partir desta nota que o Palmeiras não assinou junto com os outros clubes e foi na contramão na ideia de eleger o Samuel Chaud como presidente da CBF, a Federação Paulista rapidamente mostrou as suas garras e colocou um problema na Arena Barueri. Sim, a interdição da Arena Barueri veio, vou trazer para vocês aqui, ó. Dessa vez, entre Leila e Federação Paulista, a Arena Barueri foi interditada pela FPF, alegando falta de condições por conta de obras em andamento. O Palmeiras já realizou alguns jogos, tá, na Arena Barueri e também fez alguns jogos do Brasileirão já nessa arena. E aí, vocês acham que é coincidência? Logo depois que a Leila vai contra uma nota dos clubes que apoiavam o atual presidente da Federação Paulista para um cargo de presidente da CBF, vem aí uma proibição da Arena Barueri. Por que eles, na minha cabeça, já tentaram fazer isso? O Palmeiras não tem como ser proibido de jogar no Allianz, porque o Allianz já segue todas as regras que eu acho que eles têm na cabeça deles. Mas como o Palmeiras tem levado jogos lá para a Arena Barueri, e o Palmeiras vai ter eventos durante todo esse ano, mesmo que seja aí uma proibição pelos próximos 30 dias, que é o que muita gente está falando, vai acarretar que o Palmeiras vai precisar buscar um outro estádio, buscar um outro lugar. Então nada mais é do que uma retaliação velada ou um problema velado que a Leila Pereira, com a coincidência de não votar no presidente, de não apoiar uma possível vaga, né, uma possível chapa com o presidente atual da Federação Paulista, já sofreu essa retaliação. Mas continua aqui, ó. A administração do estádio propôs um plano emergencial para que os jogos com público reduzido e a sequência das reformas. Então, aí só pra gente poder continuar na notícia, tá? Aí a empresa que administra, né, que é da Leila Pereira, a Real Arenas, já fez um plano estratégico, tá? Então, o que eles vão fazer? A administração do estádio propôs um plano emergencial para os jogos com público reduzido, ou seja, vão diminuir a quantidade de pessoas no estádio, o que já é um problema, tá? Então, o Palmeiras no último jogo contra o São Paulo conseguiu um bom número de pessoas na Arena Barueri, o clima tava legal, mas já vai ter que reduzir esse público, tá? Segue as reformas, então, do banheiro, de pintura dos pisos e a modernização das lanchonetes. O investimento total já passa de 70 milhões de reais. O Palmeiras já tinha O Palmeiras não, né? A Real Arenas, que é a empresa da Leila, já tinha feito alguns investimentos na arena, mas coincidentemente foi ir contra o presidente da Federação Paulista e veio aí uma cartinha de proibição, né? Vamos então para mais uma notícia legal e importante para você, torcedor palmeirense. O Palmeiras vai inaugurar neste final de semana no jogo contra o Flamengo um setor popular, tá? Atrás do gol das organizadas, né? O famoso gol ali onde ficam os palcos, né? Onde tem os grandes eventos do Palmeiras, onde ali é um anfiteatro. Naquele setor embaixo ali vai ter o setor popular, tá? Então vou trazer para vocês aqui por completa a notícia. Então o Palmeiras criou esse setor ali no Allianz. Para o jogo contra o Flamengo neste domingo, o setor geral norte, atrás do gol, terá ingressos a partir de R$ 25, cara. R$ 25 para minha entrada. Obviamente que assim,
vão ser ingressos muito disputados e dificilmente todo mundo, né? Não dá para ser um setor popular para as pessoas irem, porque muita gente vai procurar e vai acabar comprando esse ingresso. Mas vamos à notícia. São 750 lugares sem assentos, tá? Vai sentar na arquibancada, aquele estilo estádio antigo, estádio da raiz, né? Os estádios menos modernos. Mas aos demais setores do Allianz Parque segue com os preços normais, entre 150 e 180 reais, chegando a 280 reais dependendo do local do estádio e também do tipo de sócio-avante que você é, né? Dependendo do nível que você tem ou do valor que você paga mensalmente, muda os valores do ingresso, tá bom? A expectativa é de recorde de público pro Brasileirão, tá? Nesse jogo contra o Flamengo, agora no próximo domingo às 16 horas, onde o Palmeiras vai ter esse espaço adicionado e aí vai conseguir bater a marca, por exemplo, do Santos, que jogou recentemente com o Ceará no Allianz Parque e teve o melhor público do ano. Então o Palmeiras vive essa expectativa e uma novidade legal. Viemos de duas notícias estranhas pro lado do Palmeiras e assim, torcedor, temos que nos preocupar, tá? A CBF com essa mudança de presidente e essa retaliação da Federação Paulista ao Palmeiras, nós vamos ter que nos preocupar, mas aqui uma notícia boa pro torcedor palmeirense. E pra gente falar em especial do jogo de hoje contra o Ceará, o Palmeiras vai enfrentar no Allianz Parque o Ceará com transmissão do Amazon Prime, tá? E aí toda a galera lá do Amazon Prime para transmissão. Então se você não sabe onde vai passar o jogo, já tô deixando aqui para você, transmissão do Amazon Prime a partir das 19 horas, tá? O jogo do Palmeiras começa às 19h30, mas a transmissão no Amazon Prime, no canal da Amazon, começa por volta das 19 horas, tá? Jogo da volta no Allianz, o Palmeiras já venceu o jogo da ida lá no Castelão por 1-0 diante do Ceará. Ceará que vive aí um momento complexo no Campeonato Brasileiro. De meio de tabela, ganha jogos, perde jogos, empatou com o Santos, por exemplo, no Allianz Parque. É um time que vem numa irregularidade, mas não deve causar nenhum problema pro Palmeiras, tá? Mesmo com um time possivelmente reserva que o Palmeiras deve levar a campo no dia de hoje, o Palmeiras não deve sofrer muito para vencer ou até mesmo simplesmente para garantir o empate e definir a sua classificação na Copa do Brasil. A minha expectativa é que o Palmeiras venha ali com o Vitor Roque, que foi poupado no último jogo, e também que o Paulinho possa entrar. O Palmeiras só tem um desfalque para essa partida, no caso que é o Bruno Rodrigues, que ainda está em fase de transição. O famoso Bruno Rodrigues, né? Fez 2 jogos pelo Palmeiras, ainda está em fase de transição. Podia ser um jogo para ele poder, né, fazer uma movimentação ali, quem sabe jogar uns minutinhos pelo Palmeiras, mas ainda está em fase de transição esse jogador, tá? Então, pra gente fechar o vídeo de hoje, eu acredito que o Palmeiras vem naquela escalação tradicional com mescla de jogadores, por exemplo, Estevão, Facundo Torres, vai vir talvez com já o Maurício depois de uma volta, né, de um desgaste e de ficar ali entre reserva e titular. Acredito que o Maurício também deva vir jogar no meio-campo. E aí a zaga segue a mesma coisa, né? Com Everton, com Piquerez, talvez aí uma dúvida ali entre o Giai e o Marcos Rocha, mas eu acho que vai de Giai. O Murilo e o Gustavo Gomes. Para jogar no meio-campo, Emiliano Martinez, Richard Rios e o Maurício, como eu falei. Eu acho que o Palmeiras vai vir nessa formação aí de um 4-3-3 para fazer o jogo diante do Ceará, tá? Não deve ter grandes problemas, né, torcedor? Vamos aqui deixar claramente que o time do Ceará é inferior ao time do Palmeiras e o Palmeiras deve ter uma certa facilidade para vencer o jogo, ou como eu falei, para garantir a classificação somente com um empate, tá? Então fica aí aqui o resumão de notícias do dia de hoje do Palmeiras. Então foram notícias que deixam o torcedor preocupado, uma inauguração de um setor popular novo no Allianz Parque para deixar quem não conhece o estádio ainda motivado a ir ao estádio, e a notícia do pré-jogo com exclusividade lá no Amazon Prime, tá? Não esquece, torcedor, hoje o jogo é exclusivo do Amazon Prime às 19h30, então já se prepara para assistir essa partida que eu tenho certeza que vai garantir aí a classificação do Palmeiras. No dia de ontem nós tivemos aí as principais classificações, né? O Corinthians conseguiu a classificação, o Flamengo garantiu a classificação, mas o Fortaleza não conseguiu se classificar e perdeu por Retrô nos pênaltis. Então é um pontinho de alerta? É. E hoje também tem jogo do Santos. Quem sabe o Santos também não consiga se classificar. Seria mais um dos grandões aí da Série A ficar de fora. O Grêmio também não conseguiu se classificar diante do CSA. E o Santos hoje enfrenta o CRB. E quem sabe o que vai ser destes grandes clubes, no caso Fortaleza e Grêmio, já estão fora. E o Palmeiras precisa abrir o olho um pouquinho, só para não ter aí qualquer surpresa nesta classificação na Copa do Brasil. Torcedor, então vamos discutir aqui sobre o que aconteceu e sobre os bastidores bombásticos de CBF e Federação Paulista. Se inscreve aqui no canal. O que você acha do jogo de hoje? Palmeiras classifica com facilidade? Qual que é o placar? Comenta aqui comigo, se inscreve aí no canal, tamo junto, um abraço e eu fui!